Fala, torcedor, você não quer perder nada que acontece dentro do maior clube do mundo? É fácil, se inscreve no canal, deixa o seu like se gostou, deixa o dislike caso não gostou, faz parte, e também comente o conteúdo logo abaixo, a sua opinião é muito importante para o canal. Tamo junto? Vamos para as notícias? Vamos para as informações. A imprensa italiana noticiou que a Juventus avalia propor rescisão ao atacante sérvio Vlahovic. Tá? A ideia do clube italiano é oferecer acordo ao jogador para deixá-lo livre no mercado. Para quem não sabe, esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Butto em uma entrevista ao Gazzetta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado: pô, fala aí um jogador da Juventus que, se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante sérvio, Vlahovic, que é o centroavante que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, que na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Botto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. E por falar em imprensa italiana, a imprensa italiana noticiou que a Roma não desistiu de Wesley e pensa propor uma proposta ao Flamengo de mais de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho é a mesma de sempre. A Roma vem conversando com os empresários do atleta há muito tempo. A última proposta que eles não realizaram, eles cogitaram, conversaram com o Flamengo, acenaram com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros em Wesley para ver se o Flamengo aceitaria. O Flamengo avisou: nem manda a proposta, nós não vamos aceitar, nós queremos 30 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 25 milhões de euros, o Flamengo balança para vender, hein? Vai por mim. 30 milhões de euros, eu acho que não vai chegar. Tomara que eu esteja errado, tomara que chegue e, se for para vender, que venda por 30 milhões de euros. Mas, enfim, é o que eu penso. Vamos ver, até porque o jogador até foi bem nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, mas mostrou ali muitos pontos a evoluir ainda, pontos esses que o mercado europeu leva muito em consideração. Inclusive, mais uma informação, teve gente soltando aqui na imprensa brasileira que o Botafogo está negociando com o Firmino, e muitos torcedores do Flamengo me perguntaram para saber se era verdade, porque ainda sonham com o Firmino no Flamengo. Não tem nada, é mentira, palavras de um dirigente do Botafogo. Então, só trazendo a informação, aproveitando que aqui é informação ao vivo para vocês. E por falar em informação, também tem a informação que o José Botto e BAP vão se reunir nessa quarta-feira pessoalmente para conversar sobre todos os fatos que ocorreram nas últimas horas envolvendo os bastidores do Flamengo, veto do BAP na contratação do atacante Mickey Johnston, enfim, e aí eles vão conversar para de fato pôr um ponto final nessa história. Eu repito o que eu falei no último vídeo: BAP não pensa na demissão do Botto, o Botto só sai do Flamengo se ele pedir para sair, se ele quiser sair. O BAP avalia o trabalho do Botto como muito bom, e, gente, o trabalho do Botto não é só contratar jogador, negociar a renovação de contrato, negociar a venda de jogador. O trabalho do Botto vai além disso, tá? As funções vão além apenas de contratar. Mas ele não se dá muito bem com o elenco. Beleza. Num passado recente tinha um diretor do Flamengo que se dava bem com todo o elenco, e nas resenhas os jogadores apelidavam esse diretor, rolavam umas brincadeirinhas. Então, assim, gente, na boa, ou vocês cobram profissionalismo, ou beleza, o cara vai ser amigo de todo mundo, toma um negocinho com o jogador na folga, no churrasco. Não, isso aí é uma relação profissional. E o José Botto, gente, ele vem de uma cultura totalmente diferente. Cultura europeia nesse nível. O Sampaoli é criticado por não ser amigo de jogador. Tudo bem, o Sampaoli, ele é o extremo. A relação dele é quase zero com os atletas. O Pedro apanhou do preparador físico dele, ele nem foi conversar com o Pedro. Mas, gente, lá é assim. A relação é extremamente profissional. Então, eu não vejo nenhum problema o cara não ser amigo de jogador, não ter uma relação próxima. Eu acho até que tá certo. Não tem que ter relação de amizade com o jogador, frequentar a casa de jogador. Enfim, é o que eu penso. E vocês, o que vocês pensam?
Comentem aí. Tamo junto, galera. A partida também. E contra o Chelsea não fez uma boa partida. Não fez mesmo. Tanto é que o Chelsea controlou, na minha visão, todo o jogo. O Fluminense teve ali, digamos, uma oportunidade, que eu não lembro qual foi o jogador que tirou a bola em cima da linha, e teve o lance do pênalti, que para uns foi pênalti, para outros não. Para mim não foi pênalti, tá? Ah, mas a gente já viu muito árbitro dando. Pois é, o erro é de quem dá um pênalti como esse. É a minha interpretação. Obviamente eu respeito a sua opinião se você pensa o contrário. Mas eu acho que não só o Fluminense tem que ficar feliz, o Flamengo tem que ficar extremamente feliz. Inclusive o Flamengo venceu do próprio Chelsea de virada. Melhor jogo do Flamengo na competição. O Botafogo também tem que ficar feliz com tudo que fez. Eu acho que quem decepcionou de fato foi o Palmeiras. O Palmeiras, embora tenha chegado às quartas de final e foi eliminado justamente contra o Chelsea, fez um desempenho muito aquém daquilo que todo mundo imaginava. O Palmeiras chegou como o brasileiro melhor preparado, o favorito, que poderia chegar mais longe, chegou com o melhor momento, digamos assim. E em matéria de desempenho, para mim foi o pior, sem sombra de dúvidas. Embora o Flamengo tenha ficado nas oitavas de final, mas fez uma boa partida contra o Bayern de Munique, competiu pelo menos, embora em nenhum momento tenha merecido vencer, mas pelo menos competiu. E o Botafogo fez a sua pior partida justamente contra o Palmeiras. Foi uma postura extremamente covarde. Então, de maneira geral, acho que o recado que passa é: o futebol brasileiro, ele não é tão ruim como muita gente acha que é lá fora. Pelo contrário, eu acho que se a CBF valorizasse mais o produto dela, com certeza a gente teria um desempenho ainda melhor dos brasileiros. Mas a gente já vem crescendo bastante no ponto de vista tático, no ponto de vista financeiro. Olha as contratações que o futebol brasileiro anda fazendo. Claro, tem alguns clubes que contratam sem ter como pagar, mas sem sombra de dúvidas o futebol brasileiro vem evoluindo bastante e pode evoluir muito mais. Eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes veio para ficar, uma competição que, na minha concepção, assim, não tem como não gostar dessa competição. Só não gosto dessa competição quem não está participando. É uma competição que dá uma premiação milionária. Tudo bem, tem desconto de imposto, a gente vai debater sobre isso, mas é uma competição que dá uma premiação milionária, uma visibilidade absurda.